Atenção, vem aí uma intro muito clichê, mas temos de falar sobre isso. Comprar imóveis sem ter dinheiro para a entrada e sem passar horas na Idealista? Fácil, com os REITs. Esta entrada pode parecer extremamente clichê, mas não deixa de ser verdade. Olá a todos, o meu nome é Lina, sejam muito bem-vindos ao canal Milionária em 10 anos. E tenho-vos a dizer uma coisa, eu já falei tanto disto aqui no canal que é quase pecado não ter um vídeo dedicado a este tema. Portanto, vamos falar sobre REITs? REIT, ou Real Estate Investment Trust, são empresas de gestão que podem construir um imobiliário, tratar do seu arrendamento e manutenção. Isto se traduzido mesmo por miúdos. A parte mais gira é que podemos comprar unidades de participação dos REITs tal e qual como compramos as ações na bolsa. Isto é diferente dos fundos de investimento imobiliário, porque tal e qual como o nome indica, são fundos. Os REITs assemelham-se mais às SIGI na realidade portuguesa. Os fundos de investimento imobiliário são geridos por uma comissão de gestão ou por uma sociedade gestora. É um produto por subscrição, por norma há comissões de resgate e só se pode retirar o capital investido por norma a partir do primeiro ano. E mesmo assim muitas vezes com pré-aviso. Nos REITs nós podemos comprar e vender as ações dos mesmos quando nos apetecer, desde que a bolsa esteja aberta. Portanto, podemos ver os REITs mais como ações de empresas que trabalham no setor da gestão do imobiliário. Há vários países que têm produtos semelhantes aos REITs americanos que nós conhecemos e, como podem ver, Portugal está nessa lista. No que toca aos REITs, temos dois tipos principais. Em primeiro lugar, temos os equity. São REITs que detêm fisicamente os imóveis e as receitas são geradas através do arrendamento dos mesmos. Ou seja, a empresa adquire os imóveis, arrenda, lucra com isso e depois distribui os lucros sob a forma de dividendos. A parte de manutenção e gestão dos arrendamentos também fica com eles. O segundo tipo de REITs são os mortgage REITs. São REITs que basicamente têm na sua carteira hipotecas. Emprestam dinheiro aos futuros proprietários de imóveis ou proprietários e as receitas advêm sobretudo do spread entre os juros que ganham em empréstimos hipotecários e o custo de financiamento desses empréstimos. São considerados mais arriscados porque estão sujeitos ao incumprimento do pagamento dos empréstimos por parte de quem o contraiu. Alguns REITs ainda podem ser híbridos, ou seja, terem tanto propriedades como hipotecas na sua carteira. Para além disso, outra forma de classificar os REITs é de acordo com o seu setor. Temos REITs dedicados aos escritórios, setor da saúde, hotelaria, centros comerciais e houve uma altura, inclusive, que os REITs de lares para idosos eram muito populares, porque nos Estados Unidos conseguia-se uma boa rentabilidade com isso. Porquê que os investidores escolhem REITs? Bem, em primeiro lugar, porque é possível investir em imobiliário com um capital reduzido. Para além disso, tem uma maior liquidez quando comparado com imóveis físicos. É mais fácil vender uma ação de um REIT do que um imóvel. Existe uma correlação entre o preço do imobiliário e o preço dos REITs. Como nós sabemos e muitos de nós acreditam, o preço do imobiliário tem tendência a subir. Portanto, o preço das ações dos REITs também. E por fim, dividendos. Os REITs pagam dividendos de uma forma muito consistente. Se olharmos isoladamente só para o aspecto dos dividendos, os REITs aproximam-se muito às obrigações, porque têm pagamentos regulares e estáveis e, por norma, a rentabilidade é muito elevada. Inclusive, é mais elevada que as ações em geral. Poderá, se calhar, equiparar-se mais às ações nos mercados emergentes, como, por exemplo, Brasil e Rússia, onde o dividend yield é mais elevado nas ações. Por exemplo, para compararmos, no mercado dos Estados Unidos temos mais de 200 REITs disponíveis, sendo que a rentabilidade mais elevada registada em 2020 andava à volta de 17%. E a rentabilidade média dos REITs é de 4,3%, versus a rentabilidade média dos dividendos de 1,38% no S&P 500. Mas, se compararmos só o preço das ações dos REITs, esquecendo a parte dos dividendos,
estas também conseguiram ultrapassar a rentabilidade das ações americanas, com uma rentabilidade média nos últimos 20 anos de 12%, bem superior, por exemplo, à rentabilidade do índice de Nasdaq. Mas este dado estatístico traz água no bico, porque se olharmos só para os últimos 10 anos, a rentabilidade do S&P 500, mesmo assim, foi bem superior à rentabilidade dos REITs. Mas aqui também é importante ter em conta o tipo dos REITs, sendo que nos últimos anos os REITs mais rentáveis têm sido os de data centers. A dinâmica dos REITs e das cotações dos REITs nem sempre se relaciona com a dinâmica do mercado em geral. Em algumas crises, as cotações das ações dos REITs aguentaram-se melhor que o resto do mercado, como é o caso, por exemplo, da crise de 2000. Mas, por exemplo, em 2008, quando houve uma crise no setor imobiliário, os REITs sofreram imenso. Não se deixem iludir também pelas rentabilidades altas, porque as ações dos REITs também têm muitos riscos. São bastante voláteis e investindo a curto prazo, como por exemplo 3, 5 anos, os REITs podem não ser uma boa opção, porque a amplitude da variação das cotações é muito elevada. Tal e qual como acontece nas cotações das ações normais, daí também serem consideradas um produto de risco. Como analisar então? Para analisar os REITs é importante ter em conta também a análise fundamental, tal e qual como nas ações normais. Porque quando compramos um REIT é importante ter em conta não só o tipo de imóveis em que o mesmo investe, mas também o desempenho da equipa de gestão. Portanto, é importante avaliar os relatórios financeiros, ter em conta o quociente de autonomia, que é o rácio entre os capitais próprios e o ativo líquido, porque, por exemplo, dívidas altas foram determinantes para muitos REITs em 2008, que, por terem uma fraca saúde financeira, foram absorvidos por outros que tinham mais capitais e eram mais estáveis financeiramente. Os quocientes clássicos, como o P/E, sobre o qual eu tenho um vídeo aqui no canal, a dinâmica das receitas, o EBITDA, etc. Eu tinha alguns REITs na minha carteira de Digiro, infelizmente tenho agora um a menos porque a Digiro deixou de disponibilizar a Realty Income. A beleza da Realty Income era que pagava os dividendos mensalmente, mas existem vários outros REITs que ou estão na minha carteira ou estão na minha secção de favoritos e eu estou a monitorizá-los, como é o caso da Boston Properties, Omega Healthcare Investors, Simon Property Group, etc. Para além disso, também é possível investir nos REITs através de um ETF. Existem várias opções mesmo, como é o caso, por exemplo, do ETF da Vanguard, e até há um mais específico, por exemplo, para os data centers que nós vimos que foram os mais rentáveis nos últimos anos, pelo menos estatisticamente. Claro que isso não garante rentabilidades futuras, com o nome comprido e complicado: Global X Data Center REIT and Digital Infrastructure ETF. A beleza dos REITs é que 90% daquilo que eles ganham é distribuído para os acionistas. Isso tem a ver com impostos especiais e regras especiais para os REITs. Mas não se esqueçam de uma coisa: os dividendos que nós recebemos dos REITs, tal e qual como acontece nas ações, estão sujeitos a imposto em Portugal. Isso significa que, mesmo que nós paguemos 13% só nos Estados Unidos, o resto vamos ter que pagar aqui na mesma. Mesmo que o dinheiro fique na conta, mesmo que ele seja reinvestido automaticamente, mesmo que não haja levantamento. Por isso é que há tanto interesse, por exemplo, em ETFs para REITs que sejam de acumulação, porque assim os dividendos que nós recebemos são reinvestidos automaticamente dentro do ETF e, portanto, não são sujeitos a imposto. Partilhem comigo nos comentários que REITs é que têm vocês na carteira ou quais é que vocês têm debaixo de olho, e se não investem em REITs, porquê? Hoje ficamos sem carteira milionária porque não passa nada. Muito obrigada, bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco.